Vamos junto, Marquinhos, vamos lá. When the night has come, its land is dark, and the moon beats on me like 12 sea. Oh, I won't be a friend. No, I won't be a friend. Just alone as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Que maravilha! Marquinhos nunca tinha cantado com o Baby, né, Marquinhos? Não, eu gravei alguma coisa com o Baby já, mas assim, Já, né? Tava Lá naquele em estúdio? outras vibes, lá no estúdio Lá no do estúdio, Baby, né? do Baby. Falando em gravar, não podemos esquecer aqui do nosso fotobolinha, né, estimado? Bolinha. Fotografias, histórias, emoções. Esse fotobolinha não é fraco, hein, Baby? Ele é tarimbado, né? Tarimbado. Além de um excelente fotógrafo, um bom historiador. É viu? bom Ele- historiador. Tá ele fazendo um tem museu lá em Itaió, Isso, fantástico. Exatamente. Ele tem arquivos locais aqui do Rio do Sul também, que são assim... Que coisa linda, né? Exatamente. Que bom, coisa, né? É, o coisa Baby. fantástica. E o nosso Posto Brasília, hein? Da Grande posto. BR-470 e do bairro Canoas, estimado. Grande Posto Brasília, meu amigo Dan e também ao Josias lá, um grande beijo a vocês, nos tratam sempre com carinho, principalmente a mim e a todos os clientes lá. Você não perde seu tempo lá no Posto Brasília, é só chegar lá que realmente o atendimento é de primeira DJ linha. Dan. Não estou sendo demagogo. É, né? músico também, DJ, né? É, DJ. É, DJ, exatamente. DJ, né? Perfeito. É, né? grande Exatamente. DJ. Filho do nosso glorioso Douglas, velho. O Douglas de Cinerio trouxe o Dan de volta para a empresa porque ele viajava muito, porque é apaixonado por música. É isso aí. E nele não deve se esquecer da dona Célia, né? Com esse Ah, teu panaço hoje, o panaço né? e o seu colete. É, exatamente. Vai vir o novo aí? Vai vir o novo. Semana que vem estarei com as vestimentas Ele é novas. que faz o é. nosso... A indumentária. A indumentária, Bem, é verdade. eu preciso E- mandar uns abraços Isso, aqui. manda ali. É. Eu só tenho aqui também o pessoal do Canoas, ali pertinho do túnel ali, o Claudir. O estimado Claudir é parente, meio de longe, mas somos parentes. Ali da Serralheria Sul, tá sempre garneria, eu não perco um programa, nem eu reprise. E você não lembra da gente? Tá aí o alô, então. Importante. Vamos lá. As minhas andanças me revelam, sim, grandes espectadores aqui do nosso programa. Isso é uma realidade. A audiência é muito forte, graças a Deus, com o bom Deus. Então, os nossos abraços vão aqui para o seu Orlando, o seu Osmar José Neckel, lá de Indaial, ao Marcelo Quinis, de Rio do Oeste, e também ao meu amigo Adnei Sandri. Que tivemos O lá com ele Adilei lá. já esteve aqui no Na Boca do Povo. Exatamente. Grande empresário. Um abraço a todas as pessoas. Realmente. Que bom que essa audiência é boa, né? É boa, graças a Deus. Estimado Marquinho, aquilo que eu colocava, o índice de desemprego, inadimplência da população brasileira, você deu uma pincelada, mas os impactos de uma possível liberação do saldo do FGTS, enfim, dessas contas inativas, ativas, o que você tem para falar disso? O governo de novo tenta, de uma forma paliativa, né, reanimar um pouco a economia. Porque aquilo que se falou antes, se esperava muito da entrada do governo. Se percebeu que a coisa não é tão simples assim. Então, medidas têm que ser tomadas. Mas não dá para esperar demais, porque nós temos 13,2 milhões de desempregados. Se pegar o desempregado, o desalentado e o que aceitou reduzir o salário para continuar trabalhando, dá 28 milhões de pessoas. Dá 28 milhões de pessoas, do universo de 105 milhões. Dos 105 milhões, cerca de 40 Os milhões... 105 milhões não é a população brasileira. Não, 105 milhões são os trabalhadores. os trabalhadores, vamos deixar bem claro. Mas assim, então você realmente tem que dar uma resposta rápida. Então, está se pensando, está se projetando, liberar, é uma das medidas, o fundo de garantia das contas inativas, mas esse não tem mais muito, que foi liberado no Temer. Mas no bolo geral dá bastante. Mas né? eles teriam que chegar, entre liberar o PIS e o fundo de garantia, a uma conta em torno de 40, 50 bilhões de reais. Para esse dinheiro girar, é isso? Isso, para esse dinheiro girar na economia, para trazer uma dinâmica melhor para o segundo semestre ser um pouco mais ativo. Para fazer isso, eles vão ter que mexer nas contas ativas também. Então aí é que está o problema. O saldo do fundo de garantia hoje no total é 500 bilhões de reais. São 500 bilhões que estão lá. Mas o governo só usa uma parte, 10% disso, para fazer as mexidas dele ali. O resto tem que ficar lá porque é do trabalhador.
É dele? Na verdade, seria para quando ele se aposentasse. Para né? quando se aposentar, uma demissão sem justa causa, uma doença, uma neoplasia maligna, uma doença grave que ele possa sacar. O caso de uma enchente, por exemplo, que a gente teve uma situação. Então está se pensando, mas também é um paliativo. Isso não é uma medida de longo prazo, é uma medida para ajudar no curto prazo. Mas já me chama a atenção, estimado, até a nossa diretora aqui, a Nani, né? A esposa do Rubens, a nossa diretora, a Elisiane Felipe Gonçalves. Ela até mandou um negócio aqui para mim no celular aqui. Depois eu vou te perguntar aqui, ó. Tá aqui, ó. A Nani está sempre preocupada também com a economia, porque tem uma empresa, funcionários e todo dia tu tem uma carga muito pesada para responder, para dar o retorno, né? E ela me manda aqui também os depósitos da poupança em junho, isso foi uma divulgação até do Banco Central, no dia 4 de julho. Os depósitos em poupança em junho, mas foi divulgado no começo de julho, superam os saques em 2,5 bilhões, diz o Banco Central. Esse dinheiro está sendo tirado porque o povo precisa tirar, está com dificuldade de sobreviver. Mas ali, qual é? Ali fala que os saques foram maiores, né? Depósitos de poupança superam os saques. Os depósitos superam os saques. Então foi mais depósito que saque, claro, é isso que está dizendo. mas né? o saque está sendo tirado dinheiro da poupança. Mas foi depositado 2 bilhões a mais, é o que diz a notícia, né? Então, assim, existe ainda... O que está acontecendo é o seguinte também, está todo mundo no stand-by. Estamos stand-by mesmo. Está stand-by, por quê? Porque o dinheiro está parado, o dinheiro não sumiu, é isso que a gente tem que entender. O dinheiro não está circulando. Ele só não está circulando. Não está circulando. Então, isso também é um detalhe. Claro, temos uma população endividada, mas isso mostra que ainda temos poupança. De alguma forma ainda existe, mas essa poupança está parada. Por mais que se tenha sacado, ainda os depósitos superaram. Podem ter migrado de outras operações, isso também tem que ser entendido. Muitas vezes estava numa operação de longo prazo, quando venceu o cara deixa no curto prazo. Como não está tendo muita variação de taxa entre uma poupança, um CDB, por causa dos impostos, o cara bota na poupança. Fica um dinheiro, uma liquidez imediata, fica ali de segurança. E se ele precisar sacar, ele vai ali e saca. Seria né? para ter certeza de qual é a qualidade desse depósito, se é porque o cara pode ter trabalhado, ganhado mais dinheiro e guardado dinheiro. Ou ele sacou de uma operação que estava lá de longo prazo e ao invés de ele aplicar de novo, ele deixou ela ali no curto prazo. Onde é que vai botar? Operação simples, poupança. Por que optou pela poupança? Até porque ela é muito confiável também, né? Ela tem assim, ó, até 250 mil em qualquer banco você tem o fundo garantidor. A Caixa Econômica, como é 100% federal, diz que garante 100% dos depósitos. Mas assim, ela não tem imposto de renda. As operações de CDB, tem FDB, imposto de renda, né? O próprio Tesouro Direto. Você fala, bota no Tesouro Direto. Mas também está numa taxa muito próxima da poupança. Então o cara deixa ali, porque o objetivo dele não é ganhar dinheiro com esse dinheiro, é uma reserva. Até porque a poupança, o percentualzinho de juros é a inflação. Hoje né? ela paga 4,55% ao ano. A poupança está pagando. Dividir por 12 meses, Dá 0,34. a média é 0,30. Mas ainda é o investimento mais seguro, né? Ou Assim, tem ó, essa crença ainda que... Existe existe o Fundo Garantidor de Crédito. Eu posso botar num CDB, que é um título, o banco está pegando o dinheiro emprestado do cliente. Eu vou ter até 250 mil, eu estou garantido. Num banco, né? 250 mil. Então tem a segurança. A poupança, o que atrai a poupança, ela é tradicional, ela é antiga, Tradicional, né? exatamente. Ela começou lá em 1800 e cueca de bolinha com a princesa Isabel, criando um monte de socorro para o escravo. O escravo depositava o dinheirinho para comprar carta de alforria. Daí o povo disse, gostei disso, também quero poder. E dali surge a caderneta de poupança. Ela é muito antiga. Quem disse que a caderneta de poupança iria ter juros de 6% ao ano foi Dom Pedro II. Então, em 1861, lá atrás. E isso o brasileiro gosta muito da caderneta de poupança, porque ela é fácil, você deposita, você tem o cartãozinho, saca. Ela é bem... E confia. Confia na caderneta. Confia. As pessoas mais simples, eu sei, porque a gente conhece pessoas que tem lá um dinheirinho, ela confia muito na poupança, mesmo que o juro... Ela reclama que o juro é pouquinho, mas ela confia. Lá está segura e quando ela precisa, o dinheirinho está à disposição. Ô, estimado, a Nani, né, ela fez algumas colocações e eu gostei disso aqui que ela mandou para mim, ó. Carga tributária sobre consumos. Um exemplo, por exemplo, celular, um aparelhinho, está aqui, ó, um aparelho, celular. Nos Estados Unidos, 7%. No Chile, 19%. Portugal, 23%. Brasil, 40% de incidência de imposto sobre o celular, estimado. É isso? O Brasil é o país que mais tributa o consumo. É um dos países que mais tributa o consumo. Isso é uma das reformas que precisam ser feitas. Mudar isso aí. Num prato de arroz com feijão e bife tem 50% de tributo. Então, assim, é um absurdo isso aí. Quando que comida não poderia, nos Estados Unidos, nem se tributa esse tipo de alimento.
Você, então, deveria substituir isso, inverter a roda. O que se deve buscar em países mais organizados economicamente, se tributa mais a renda e menos o produto, o consumo. O Brasil está invertido. Por quê? No Brasil, na forma como está estruturado o sistema tributário, pobres pagam mais imposto que ricos. Pobre, porque ele paga em cima do produto direto. Então, aqui, a gasolina, por exemplo, os Estados Unidos 7%, o Chile 19%, Portugal 23%, o Brasil 62% em cima da A gasolina. média tributária do produto brasileiro é acima de 50%, quanto que a renda média de tributação sobre a renda dá 6%, dá 7%. Então, na verdade, o muito rico sobre a renda se paga muito pouco imposto. Isso aí é uma das coisas que tem que ser revista. Aumentar o imposto sobre a renda e diminuir o imposto sobre o consumo. Você acha que esse governo que está aí, claro que tá pensando tem nisso. 7 meses, 6 meses aí de governo, você está trabalhando em cima disso? Está para vir uma reforma também tributária. Isso vai se discutir. Agora, o que se fez? Se separou, né? Pela leitura que está se fazendo, por tudo que tenho observado e visto, separou. Vamos primeiro aprovar a Previdência. É uma reforma importante. Na sequência tem que vir a reforma tributária, a reforma política, a educação. Um dos grandes gargalos brasileiros é a educação. Não tem dúvida que é educação. Tem que passar por isso aí muito forte. E não vai ter alguma reforma da ética? Porque o que falta muito para esse político é a grande maioria. Não tem ética nesse lado. O brasileiro precisa passar por uma reforma ética, né? O brasileiro, todos nós, todo mundo fala, mas todo mundo comete pequenos delitos que não são... Que a gente acha que não é nada, mas todo mundo gosta de desviar aqui, desviar ali. No bom sentido, se eu puder sair por aqui, eu vou enganar ali. Se fala das grandes... Odebrecht, se fala das grandes corporações. Eu tive a oportunidade de trabalhar com empresas em que a relação deles com as prefeituras é extremamente promíscua, em municípios muito pequenos. Com todos os municípios do nosso Alto Vale, todos os municípios do nosso Alto Vale, falando para os políticos. Todos. Relações promíscuas, de para você vender, tem que dar a minha parte, isso com todos os municípios. Puta, que tristeza isso, hein? Então, assim, não começa lá em cima. Nós temos 5.600 e poucos municípios no país. E se fala, parece que foi Odebrecht, tem que ser punido, mas não foi só isso. Em nível de escala bem pequena, você tem um grau de promiscuidade muito grande das empresas com os órgãos públicos, com as prefeituras, com governos do Estado, para fazer negócio. Esse jogo é antigo. Então, tudo bem. O mal é de toda a população, né? Mas a classe política é a mais... Hoje é a mais amaldiçoada pelo povo, porque a gente percebe isso, não é só em Brasília, não é só em São Paulo, não é só no Rio de Janeiro, a gente percebe isso aqui em Santa Catarina, nos municípios, como você falou, em vários, na capital do estado agora, recentemente, aí, um monte de lambança na capital do estado, em prefeitura, em assembleia, não sei o quê. Então o problema todo está, o ser humano é complicado, né? E quando está na vida pública, quando o dinheiro não é seu, fica mais fácil, então. É porque eles têm o poder, né? Eles conseguem mexer com aquele dinheiro. O poder é coisa do Tibinga? O poder é complicado. O poder tem que ter... Também tá rindo, forte, é verdade. Mas assim, o poder ele corrompe. O poder ele faz, né? Você vê os depoimentos do Sérgio Cabral, chega até a ser engraçado. Né? Eu fui levado. É bonzinho, ele era bonzinho, mas a sociedade o corrompeu, né? Mas assim, ele corrompe. Daí, claro, você vai fazer negócio e você vai encostar onde? Vai encostar naquele que tem o poder. Quem pode mexer no bolo? É o fulano de tal, o deputado de tal. Quem tem poder de fazer... Né? Ele tem a caneta. Caneta e com tinta. E aí, se faltar, aí, se ele realmente não der a contrapartida, se ele disser, não vou fazer, ele tem um custo político para isso. Então, acaba querendo fazer uma pesagem que acaba dando errado. Hoje em dia, a coisa está complicada. O poder muda o ser humano, né? Muda bastante. Né? Eu vou dizer uma expressão aqui que eu lembrei agora. O saudoso prefeito Norte Pelsetti, ele dizia uma frase, ele olhava ali do calçadão de José Gonçalves, que é o patriarca aqui da TV, leva o nome dele, o calçadão, ele ia muito ali na ministra, tomar um cafezinho, quando era prefeito e quando não era prefeito, foi deputado, enfim. Ele olhava para a prefeitura, aquela escada na frente, ele dizia bem assim, o cara subiu aquela escada, ele muda. Subiu a escada, mudou. É o poder, você está lá em cima já. E tu começa a ser assediado, né? É, né? As ofertas vêm, né? Mas isso é um alerta que eu quero deixar, que acho que o Ministério Público tem que olhar também para dentro dos municípios. Nós vamos ter uma grande lava-jato dentro dos municípios, porque está acontecendo muita coisa. Hein? Mas olha, o GAECO tem feito um trabalho fantástico, né? Que é essa vinculação junto com o Ministério Público muito forte em cima dos municípios. Tem acontecido coisa ultimamente aí e muito perto de nós, e pertinho, entendeu?
Então eu acho que realmente as coisas estão acontecendo muito diferente de muitos anos atrás. E se fala em abuso de poder, havia um abuso da sacanagem, isso sim, um abuso da ladruagem, um abuso dos beneficiamentos daquelas pessoas inescrupulosas. Isso aí agora fica se fazendo muito dedinho. Acho que nós temos que realmente bater de frente com esse problema. O brasileiro tem que mudar a maneira de ver, isso é escola, é educação. Claro que tem uma geração toda aí que a gente... É difícil mudar, as pessoas se acostumaram, elas cresceram assim, elas não conseguem entender, né? Mas tem que haver uma mudança cultural muito forte. Quando a gente vê os debates que a televisão mostra a nível de Brasil, no Congresso Nacional, a gente percebeu agora, durante esse bate-pronto, que era para ser um bate-pronto, e até que foi até rápido, mas não foi tão bate-pronto assim, que é da reforma da Previdência. Olha só o que acontece quando você vê aqueles discursos lá no Congresso Nacional, rapaz. Olha só, aquilo é uma coisa, vamos ser sinceros, todo respeito, nojenta. O cara, por ser político, ser popular, não quer dizer... Muitas vezes ele não é a pessoa mais indicada para um determinado cargo, mas para estar no cargo ele também tem que ser político. Juntar o cérebro com a capacidade política, às vezes não é uma coisa que é mais difícil. Ou a retidão, ou a inteligência, né? Mas a pessoa, para estar lá, ela tem que ter um respaldo popular. Por algum motivo, ele teve esse respaldo. Alguém votou para ele estar lá. A forma como ele está lá representando, agora, que às vezes não agrada. É evidente que a gente não vai generalizar, porque a gente sabe que tem gente boa ainda. Tem. Eu acho que são poucos, mas tem. Não, tem. Não é todo mundo que é tão ruim assim, né? Aqui, para encerrar esse bloco, só para lembrar aqui dessa carga tributária sobre consumo, o Baby estimado e o Marquinhos aqui, ó. O carro, olha só, se nos Estados Unidos é 7%, no Chile 19%, Portugal também 23% e no Brasil 36%. A energia elétrica, eu fiz um programa com o Manuel, da Celeste, que esteve aqui, a gente comentava sobre isso. O Brasil, 48%, rapaz, em cima da energia elétrica. E o carro tem um agravante que você todo ano paga imposto de novo sobre ele, né? Isso aí é outra coisa que já se falou em querer mudar a questão do IPVA. Existe toda uma reforma que está sendo proposta, está sendo montada. O que se questionava muito antes da eleição, ali da confirmação lá da eleição do presidente atual, é que não havia um plano. Mas, claro, havia um esboço de um plano, agora está se ajustando o plano. Eu vi poucos governos trabalhar tanto no começo, eu não sei o que estão falando tanto. A maioria dos governos, a maioria dos outros governos, até essa altura do campeonato, não tinha acontecido nada. Então, está se transformando, são reformas importantíssimas. Você acredita bastante? Eu acredito, assim, porque é um processo. O Brasil passa por um processo, nós temos que entender, esse não é o último presidente, né? Ele vai ter que vir um depois dele, e vai ter que, não é um mandato que vai resolver o problema do país, nós temos que entender. E tem mais um detalhe, tá? Importantíssimo, o mundo está entrando em crise. Já estamos entrando no período a partir de 2022, já está previsto, a Alemanha já fala disso, a Europa fala disso, a China reduziu o crescimento dela ontem, 6% ao ano, para eles é baixo, porque já estão prevendo, já estão se estruturando para a próxima crise que eles já sabem que é cíclica e está vindo aí. Então, assim, nós vamos conseguir emendar uma crise na outra, né? Se nós somos campeão. Só que nisso aí nós podemos estar levando uma vantagem. Porque no meio de uma crise, o capital procura lugar para onde se alojar para receber rendimento. E o Brasil é um grande local, porque tem tudo para fazer aqui. Então nós podemos, se nós fizermos lição de casa certa, pode ser um grande momento. Mas vamos continuar sangrando ainda. Certo. Vamos continuar sangrando. Vamos continuar sangrando. Vamos continuar sangrando. Ainda vamos, não é tão rápido assim. Vamos, né? Então, Baby! Tem que ter paciência. Vai lá, Baby, vai contigo, depois nós continuamos aqui no embalo do programa e o Marquinhos vai dar uma pitadinha no violão também, né? Ansioso pra gente fazer um som junto aqui, né? Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não consigo ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Ó, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Vamos junto, Marquinhos. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que eu fique aqui, entra pra história com você.